ao nosso Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos a Deus pelo dia que Ele tem nos presenteado e por esse precioso momento de estar aqui convosco para compartilhar da grandeza desse Deus. Deus tem colocado em meu coração uma palavra e me permita até dizer que alguns segmentos dessa mensagem que Deus colocou em meu coração vai apresentar talvez até uma teologia muito própria minha, mas que vou fazer com que os amados entendam essa mensagem. Deus me deu essa mensagem ontem à tarde. Eu dou aula a parte da manhã e os meus alunos lá no seminário, eles gostam de estudar. E ontem eles saíram, a turma do primeiro ano toda foi à minha casa. E a última pergunta, que eles fizeram uma relação de perguntas, algumas escatológicas, outras não. A última pergunta que foi feita por uma das alunas foi esse versículo. E ela perguntou a palavra, o que significava, e Deus me deu essa mensagem. Confesso que na hora eu até pulei da cadeira que estava sentada. E se chegamos aqui nessa noite, tivemos essa oportunidade. Eu tenho certeza que é para cá que Deus quer que ela seja ministrada. Então eu tive tempo hábil de explicar algumas situações, mas vou ser sucinto, mas vou procurar fazer entender. Um texto bastante conhecido, o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías. Posso ler contigo, cara? Capítulo 6. Posso ler contigo? Senão só mexer na Bíblia vai até dar com a Bíblia, mas aí vou fazer uma labarista aqui. No seu primeiro verso, que é por debaixo do Senhor. Isto. E diz assim o texto do Senhor, essa palavra poderosa. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Você pode dizer graças a Deus? Graças a Deus. Amém. Que mistério, só um versículo. Então, Aí vem. eu não vou me prender exatamente na pergunta daquela menina. Ela virou para mim e falou assim: professor, o que significa séquito? E que algumas versões falam que é manto, veste, mas não é. Se a gente for procurar no Aurélio, vai ver que séquito é comitiva. E eu falei para ela, é comitiva. E ela virou para mim e falou assim: então me explica isso aí. E eu voltei um pouquinho falando do profeta Isaías, falando da sua linhagem sacerdotal, da sua linhagem real, de ser sobrinho de rei, tinha linhagem real, mas ele vivia escorado exatamente no seu primo, e muitas das vezes nós nos escoramos em alguma coisa, e com isso burlamos de Deus o direito de empregar o nosso ministério dentro da obra do Senhor. E para isso o Senhor tira então o rei da vida de Isaías. E ele começa agora, então, quando ele perde aquilo que, vamos colocar, atrapalhar o seu ministério de despontar, ele começa a dizer que eu vi o Senhor assentado, mas ele coloca numa situação muito além daquela que exatamente no momento quando você pensa que ele está sentado, mas ele coloca, vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ele já começa a qualificar um Senhor diferente. Quando você começa a deixar de lado o rei Uzias, você começa a ver um Senhor diferente. Quando aquelas coisas que te atrapalham, que te prendem, agora começa a sair, você tem uma visão ampla da glória, uma visão profunda do Senhor.
Senhor no alto e sublime trono. Aí ele fala, e o seu século, a sua comitiva, enchia o templo. Ora, se pararmos para analisarmos um pouquinho, todo chefe de Estado, todo governo, todo presidente, nas suas viagens, ele tem a sua comitiva. E eu não sei como é que eles chegam ao seu destino. Eu sei que quando meu Deus chega aqui com a sua comitiva, ele entra por todos os lados. Interessante, voando, tocando, apertando, levantando, arrastando, abrindo, fazendo algo do sobrenatural. Mas o seu certo, então imagino eu, aí é onde eu falei da teologia minha, imagine que começasse com os anjos. E quando eu parei para pensar isso, explicando isso à aluna, eu falava da parada de 7 de setembro, quando você olha aqueles soldados, todos eles perfilados, e quando você olha, não tem nem para lá nem para cá, a mão tem que estar no mesmo posicionamento. Eu servi, e você lhe pede para você olhar a nuca do teu companheiro para não sobrar nada, e você vê aquele esquadrão vindo e batendo forte, que até ontem eu falando para ela que o estudante, ele só bate uma perna porque é do bumbo, mas o soldado não, ele vai marchando, batendo as duas, e o comandante incentiva para que ele bata mais forte, para que faça tremer a terra, e vem aquele pelotão, aquela coisa bonita, e você olhando, e eu falando que o séquito dos anjos é semelhante, mas parece que eles não batem no chão, mas ele vem perfilado, ele não faz barulho, mas vem voando, mas lá vem ele vem tomando todos os espaços. O séquito, aí vem os anjos e vem ele, aí você olha perfilado, e eu fico meditando quando o texto diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos. Aí alguém suplicou, olha, eu estou te clamando, Senhor. Aí ele fala, meu séquito vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aleluia. Aí quando eu falo de anjo, eu quero falar também dos serafins, que está ali, que ele fala que os serafins tinham 6 asas, e faz parte do século. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 voavam. E diz aqui no texto, seguindo o texto que lemos, que eles voavam acima do trono. E eles paravam, o século dele é tão interessante, a comitiva, que eles paravam e diziam Kadosh. E o outro lado virava para o trono e falava Kadosh. O outro que está do lado de cá, Kadosh. Mas eles estão acima, então imagino eu que quando o texto me esclarece que voava, então ele voava, chegava perto do trono e falava santo, mas já saía, e o outro chegava santo, abrindo espaço. Eu fico meditando, se você fosse falar santo, fala esse lado aqui, fala santo, santo, fala santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e agora ele enche a casa. Isso os serafins, mas na comitiva também tem os querubins, que faz parte da sua comitiva. No capítulo 10 do livro de Ezequiel, ele começa a falar que os querubins tomavam toda a parte, e tomava toda a parte. Ezequiel via ali quando ele cavava os buracos junto ao rio Quebar, para abrir caminho para a água entrar dentro da própria Babilônia. Diz que tinha uma roda, e dentro dessa roda tinha outra roda, e cheio de olhos estava essa roda, mas aonde estava ali os querubins, estavam ali os querubins. E fico eu imaginando que glória que ele via. Imagine quando você começa a trabalhar, quando você no teu trabalho secular, e às vezes desgostante, às vezes te saturando, e às vezes até murmurando porque estão ali e Deus nos concedeu, recebe aí esse desceu do céu, que Deus nos concedeu aquele trabalho, e você está ali murmurando dele. Ezequiel cavava. Enquanto Daniel estava no palácio, Ezequiel cavando, mas de repente ele olha e vê uma roda. E ele vem para o lado de cá, e aquela roda com os olhos o acompanha. Ele sai, vai para o outro lado, continua cavando, ele está vendo o que acompanha, mas
assusta. Mas agora ele olha e vê, além disso, vê os querubins que estavam juntos com a roda. E eu fico meditando, se fosse falar para eles, os querubins, teologia minha, alguém falaria: olha, não se assuste, nós fazemos parte da comitiva, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, trabalha, mas o Senhor é contigo. A comitiva dos anjos. Mas deixa eu avançar um pouquinho mais. Essa é a comitiva dos anjos, que ainda tem Miguel, que não vem aqui. Ainda tem Gabriel, que ousa algumas pessoas, nada contra, falar que desceu, que está. Não. Com certeza não. Porque o anjo do Senhor aniquila, acaba com 6 milhões de anjos demoníacos. E Apocalipse fala bem claro sobre isso. Então as pessoas falam Miguel, Gabriel, mas eles fazem parte da comitiva do Senhor. Mas aí eu fico meditando, falando disso, a comitiva dele é descrita como os anjos. Mas se nós formos olhar no mais profundo, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vamos falar, fazendo parte dessa comitiva, o Espírito Santo. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava como habita hoje em nós. Isso mostra exatamente no voo da pomba na Arca de Noé, que ela teve 3 voos. Noé solta a pomba pela primeira vez, diz que ela vai e voa sobre a face das águas e retorna para a arca. Passa-se 7 dias, Noé solta a pombinha de novo, ela vai, passa, e quando ela retorna para a arca, ela traz um ramo de oliveira. O terceiro voo dela, depois de 7 dias, ele lança aquela pomba, ela vai e não volta mais. Vamos explicar isso para ver o certo do Senhor. Ora, o primeiro voo, ela voa sobre a face das águas e retorna. O Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, na formação do mundo, ali estava a Trindade. O primeiro versículo, quando a Bíblia fala que Deus criou o céu e a terra, esse é o Deus Elohim, ou seja, pluralidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele estava lá, no momento que a pomba voa, que Noé solta ela voa sobre a face das águas e retorna para a arca, símbolo de Deus, a presença de Deus. Então eu entendo que no primeiro versículo, aí o segundo diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Foi o primeiro voo dela, onde ela não tinha onde pousar. Solta Noé agora, a segunda oportunidade de soltar a pomba. Ela volta com um ramo de oliveira, que também é um símbolo do Espírito Santo. Mas ela volta, ela vem, toca em alguma coisa e volta. Está no batismo de Jesus. Quando ela vem, o Espírito Santo vem, pousa em Jesus, mas volta por Pai, não fica. Mas o terceiro voo da pomba, quando Noé solta, ela vai e não volta mais. E esse voo aconteceu no dia do Pentecoste, quando o Espírito Santo desce na terra, se apodera de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 120 e não volta mais. Fica sobre a terra. Aleluia. Ora, logo eu bem entendo que o Espírito do Senhor se apoderou. O Antigo Testamento aparece assim: o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Por quê? É o certo, mas não pairava sobre este lugar, mas faz parte da comitiva. E interessante, quando paira sobre Davi, a vida do homem é diferente. Você não consegue ver os obstáculos quando o Espírito Santo, a comitiva do Senhor está em você. Porque quando Davi vai ser levado para a peleja com Golias, em nenhum momento, presta atenção aqui, ele fala Golias, e ele fala gigante. As 6 vezes que ele se dirige a ele, quem é esse? Filisteu. E diz o texto que ele correu para Golias. Porque quando o Espírito do Senhor se apodera de você, você não foge,
você avança. Quando o Espírito do Senhor está na tua vida, você não recua, você enfrenta. Quando o Espírito do Senhor está em você, não tem gigante, não tem valente, não tem forte, porque a comitiva do Senhor está com você. Eu fico meditando o Espírito Santo se apoderando destes, mas no dia do Pentecoste se apoderou de todos que ele queria. E que eu gosto de separar muito bem isso, porque eu digo que há aqueles que gostam de sanduíche, pão e peixe. Ele alimentou 5.000 que estavam atrás dele com sanduíche de pão e peixe. Mas para o Espírito Santo, só 120 quiseram a presença do Senhor. Nem todos querem esta comitiva. O Espírito Santo desce sobre 120 e com isso parece que estava embriagado. Levanta-se Pedro e fala: não, eles não estão embriagados. Isso é o Espírito Santo, a comitiva do meu Pai que está aqui. Depois disso passa para 3.000, depois de 3.000 acrescenta 5.000. Daqui um pouco Pedro está falando para 15.000, daqui um pouco já está falando para os confins da terra. Quando a comitiva dele chega, não tem como você ficar parado. Quando a comitiva chega, não tem como você calar. Quando a comitiva chega, você tem a ação do Espírito Santo. Aleluia. Mas na comitiva do Pai tem o Filho. E eu fico meditando a presença do Filho. Que é a presença do Filho? Olha só que coisa interessante. Tem os anjos, Espírito Santo, serafins, querubins, arcanjos. Há uma hierarquia no céu. E agora a comitiva dele tem um filho que veio a essa terra, se fez homem, mas que era 100% homem, 100% Deus, mas fazia parte da comitiva. E é interessante quando ele ia. E é este que faz parte da comitiva, e com ele alguém ia junto. E fico meditando quando aparece a palavra do Senhor dizendo que Jesus vai de encontro à cidade de Naim e depara com alguma coisa fora do comum. Está saindo da cidade uma senhora. Diz a palavra do Senhor que sai essa senhora, sai com ela uma multidão para sepultar o seu filho. Mas vai entrando a comitiva vai entrando, diz que há uma multidão e lá vai Jesus Cristo, Jesus entrando com ele, a multidão e os seus discípulos. Olha, essa comitiva é interessante. E talvez aquela mulher, passando, diz o texto, que ela chorou 4 dias debruçada sobre o teu filho, e agora a passagem estava interrompida. Há um homem que está entrando com uma comitiva, mas ela queria sair com a comitiva dela. A comitiva dela era uma comitiva triste, angustiada, chorona, e agora vem entrando ali uma comitiva alegre, alguém querendo tocar no mestre, outros glorificando, exaltando. É ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E ele vai entrando, mas vai saindo alguma pessoa triste, mas onde ele chega, a fartura de alegria, e ele olha aquela mulher e diz: para agora. Chegou a comitiva, e ele olha para aquela senhora e diz: não chores mais. E quando você fala para alguém que está chocado, para alguém que está debilitado, triste, que você vê que ele está quase lacrimejando, e que você para e fala assim: não chore, acabou, era o que precisava. E eu fico meditando, as pessoas param e falam assim: mas peraí, Jesus, tu não sabe o que está acontecendo, tu não está vendo aí isso aqui, filho? Teologia minha, criação minha. E eu vejo ele falar assim: mas chegou uma comitiva diferente, chegou a alegria, chegou a vida, chegou a ressurreição, a chegar. Aleluia. Glória a Deus. E eu gosto de dizer que quando Jesus é tão bom que quando ele chega, velório vira festa. Dá para entender o que é isso? Velório vira festa. E logo eu bem entendo que quando ele chega, ele toca. E mais interessante, presta atenção aqui, a comitiva chegou, e diz o texto que ele pega o menino, levanta o menino e entrega a sua mãe. Sabe o que é isso? Presta atenção aqui, olha para mim. Eu fico meditando quando ele chega. Às vezes eu estou no meu canto, aborrecido, triste,
cheio de problemas. E aqueles problemas parecem estar me engolindo, me sufocando, acabando comigo. Mas quando ele chega com a comitiva, eu fico meditando que a mão do Senhor, olha, presta atenção, ele chegando e pegando o menino e levantando. E as pessoas assustadas olhando. Imagine o teu problema, aquele abacaxi, aquele problema enorme, e que você talvez se afasta, faça como Agar, coloca longe, vem para o lado de cá, acha que não tem mais solução, embora agarrada com um cântaro, a promessa lá chorando, você vê no teu problema lá, que parece que Deus um dia tinha te falado, ou te dado, ou você pedido ao Senhor, e aquilo está agora te atrapalhando, te intervando, te deixando em situação adversa. Mas aí eu vejo o mestre chegar com a mão e começa a debulhar aquilo. Aleluia! E começa a desmanchar aquele embaraço, sabe, aquele novelo que te atrapalha, ou então aquele embrulho que você não sabe o porquê. Aí o Senhor chega com a sua comitiva, começa a tirar aquilo que vai atrapalhando. Eu vejo ele tirando, você recebe aí no Senhor aquilo que está te machucando, ele vai arrancando, aquilo que está te ferindo, ele vai passando bálsamo de Gileade, aquilo que está te empurrando, ele está tirando, aquilo que está te abafando abaixo, ele vai te erguendo, ele vai te erguendo, ele vai te erguendo. Ele começa, quando a comitiva dele chega, a glória manifesta, a glória manifesta, a glória manifesta. A presença do Filho é dessa forma, mas não para aí não. Eu fico meditando, quando você não percebe a presença da comitiva. A Bíblia me mostra que depois que Jesus foi morto, crucificado, o terceiro dia ressuscita, os seus discípulos entram em conflitos. Parece que perderam o chão, parece que perderam toda a sua crença, parece que acabou Jesus. Sabe aquele momento que parece que às vezes você olha e não consegue ver o Senhor? E Pedro vira para os outros discípulos e diz: não temos mais um mestre, acabou a comitiva, eu vou voltar a pescar. Quando você perde a visão da comitiva do Senhor, tu quer voltar para o Egito. E ele foi fazer exatamente aquilo que o Senhor falou que ele não iria fazer mais. Porque quando o Senhor encontra com ele e fala: bora, vem, não te quero dessa forma, tu agora vai ser pescador de homem, não de peixe. E quando ele se vê sem Jesus, quer voltar. Já viu quando você começa a querer culpar Deus? Eu não vou mais não, estou aborrecido, não vou. Eu não vou mais à igreja também não, eu não quero mais não. Perdendo a visão da comitiva. E ele foi pescar, ainda foi tão descarado, ele foi pescar. Passa a noite toda, aquilo que o Senhor falou que não ia fazer mais, porque você quer fazer? E não pescou nada. E no dia de manhã lá vem ele, e o Senhor já ressuscitado, em corpo glorificado, na beira da praia, só esperando, a comitiva só esperando você chegar com a sua comitiva de problemas, a sua comitiva de angústia, a sua comitiva de fraqueza, a sua comitiva de desespero. Aí lá vem você, quando você olha, ele vira para você e fala assim: tens alguma coisa para comer? Aí ele vira e fala para o mestre: não pescamos nada. Aí ele fala: volta, lança do outro lado. Porque quando você está angustiado, presta atenção aqui, é porque você está do lado errado. Quando você está em desespero, é porque você ainda está pensando do lado errado. Porque quando você está do lado certo, o Senhor é contigo. Porque a Bíblia diz: aonde eu vou, as bênçãos me seguirão. Mas eu tenho que estar do lado certo. Você está do lado errado, ela não vai. Ela não vai. Ora, e ele foi embora com os outros discípulos, diz a Bíblia. E diz o texto que eles pegaram muitos peixes. Presta atenção nisso. Que não entraram para o char. E há um diálogo no barco. João agora conversa com ele e fala: mas aquele que mandou nós entrarmos de novo, a voz dele é semelhante à do mestre.
Quando Pedro ouve isso, cinge os lombos, diz a Bíblia, e ele cai na água atrás do mestre, que ele fala, era ele, foi ele que deu a ordem, a comitiva dele chegou. E a comitiva do mestre chega. Quando chegou a ele, falou assim, tens alguma coisa para comer? E quando Pedro chega na beira da praia, está lá o mestre agachado, com uma fogueirazinha e fazendo um peixe frito. Aquele que tinha pedido comida agora está oferecendo comida, porque agora você está do lado certo. Quando você está do lado certo da comitiva, você tem alimento. Quando você está do lado certo, você tem alimento. Nós vamos parar aqui com o Filho e vamos entrar agora no Todo-Poderoso, a comitiva do nosso Deus. Primeiro que eu sempre gosto de falar do Pai, porque todo pai quer que os filhos se pareçam com ele. Todos. Engraçado que eu falo muito isso em casa, e às vezes os meus filhos não concordam muito comigo não. Primeiro, apesar que eles se parecem comigo, pelo menos você sabe, Leonardo parece um pouco comigo, e o Mateus também é bem mais parecido comigo. Né? Só daqui a pouco tempo. Né? O estereótipo é um tanto parecido. Porque o pai, quando nasce o bebê que está lá no berçário, que ele vai no hospital deles para ver a criança não está com a mamãe, está no berçário, aí vai lá naquele vidrozinho que está, né? Aí alguém aponta assim, não dá nem para ele ver. Aí ele está assim, né? Aí ele cola assim, o rosto fica todo torto no vidro, assim, chatica. Ele não viu nada, mas ele sai dali satisfeito e chega para os vizinhos e fala, eu vi, é minha. É assim mesmo. Fiz isso 5 vezes. Agora que vai entrar no sério disso tudo. Sabia, não sabia. A comitiva do pai. Olha aqui para mim. Imagine na nossa mente humana. Eu pensaria dessa forma, porque na mente humana não tem como captar a grandeza do nosso Deus. Imagine ele chegando aqui, a comitiva do pai, um banco aqui na frente preparado para ele, lógico seria, ou aqui, quem sabe. Olha para mim. E ele entrasse, abriria a porta. E eu fico meditando a serenidade, os passos, os compassos do nosso Deus. Mas por ele ser pai, ele entraria ali, né, as cadeiras, das bancadas, ele entraria ali e falaria assim, olharia para você e falaria, você é minha cara, você se parece comigo. Imagine o Senhor parando agora aí, Deus falando para você, fala, você se parece comigo. Imagina ele entrando aí no meio dos bancos, olhando para a face de cada um, falando, é semelhante, imagem, semelhança, imagem, semelhança. Imagine o Senhor agora, parando aí na sua frente, dá para você imaginar isso? Ele como pai, mas ele chegou, a comitiva chegou, ele vai olhar para você de imediato e vai dizer para você, imagem, semelhança minha. Olha, leve a saia sua. Sabe por quê? Porque quando ele chega para Abraão, não para Abraão. Para Abraão é a mesma pessoa, mas há uma diferença de tempo. E ele chega para ele e diz, olha, eu, Abraão, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E quando ele fala isso, eu entendo que também eu preciso fazer parte da comitiva. Mas para fazer parte da comitiva, eu